Olá pessoal, sou David Breno e juntamente com a minha equipe vou apresentar a temática 2 do projeto da disciplina de Linguagens Formais. Muito prazer, sou Lucas Gabriel e a apresentação será dividida em três partes, onde cada um dos membros apresentará uma delas. Olá, sou Antônio e nós iremos mostrar o passo a passo do algoritmo no terminal, explicando tanto o algoritmo quanto o código. Este é o código desenvolvido em Python para a implementação do algoritmo de MyHoneyRoad e o Table Filling Method. O primeiro passo para este código é a definição de um arquivo TXT, que serão os dados de entrada do usuário, que muito se assemelham à definição formal de um autômato finito determinístico. Temos aqui, por exemplo, a identificação do alfabeto, temos aqui a identificação do conjunto de estados finais, as transições, quem é o estado inicial, e essa formatação desse arquivo TXT, ela segue as especificações do tema que foram definidos para o projeto final da disciplina. Então, está totalmente aqui dentro das especificações essa formatação do TXT. E aí, esse arquivo TXT, ele será tratado por essa função aqui, ler AFD. Essa função ler AFD vai requisitar esse arquivo TXT, vai fazer uma leitura, inicializar uma estrutura de dados AFD, que é um dicionário de dados, que conterá suas chaves, sendo listas vazias, ou uma string, ou um outro dicionário de dados, que vão ser preenchidos conforme a leitura daquele arquivo. Então, tem trechos de códigos aqui que vão iterar sobre as linhas daquele meu arquivo TXT, vão preencher aquela estrutura de dados, que é o dicionário de dados, que é o FD. Depois de todo o preenchimento, eu vou ter uma função de validação do FD. Quando essa função ela for verdadeira, ou seja, a partir do processamento daquele meu FD, eu tiver um FD que for válido, seguindo sua definição formal, eu vou ter o processamento daqueles dados do meu FD e vou encaminhar para uma biblioteca que se chama Graphs. Essa biblioteca Graphs vai fazer a construção do diagrama dos estados que eu tenho aqui no meu autômato. Então, perceba que a implementação visual, ela separa muito bem quem é o meu estado inicial, quem são meus estados finais, as transições entre cada um dos pares dos estados, mas tudo isso só acontece quando passa dessa função de validar FD. Então, no que ela consiste exatamente? Essa função, ela diz respeito a tratar se é ou não um autômato finito determinístico válido. Então, temos algumas regras que nós vimos aqui na disciplina. Dentre elas, temos aqui a primeira, que verifica se o estado inicial ela está pertencente ao conjunto de estados. Na verdade, isso aqui não é nem intrínseco a FD. Isso aqui, se for falso, viola qualquer autômato, na verdade. Temos aqui, se o estado final ele pertence ao conjunto de estados finais. Temos também, se aquele estado que eu estou vendo, ele possui todas as transições corretas, ou seja, se aquele estado ele tem uma única transição para cada símbolo do alfabeto entre pares de estados, né? Eu não posso ter mais do que uma transição processando o mesmo símbolo do alfabeto, nem posso ter símbolos do alfabeto que não pertençam ao alfabeto entre as transições, entre coisas do tipo. Ele faz toda aquela verificação de FD estudado em sala de aula, retorna true se essas verificações passarem. Bem, agora tem aqui a função que exibe o diagrama, que é a importação do Graphs. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não se trata do próprio algoritmo de MyHoneyRoad em si, certo? Bem, aqui no código principal nós temos a definição de uma matriz, que essa matriz ela vai ser inicializada com o valor -1. Essa matriz ela vai ter uma relação entre os pares de estados do meu autômato, entre o próprio estado e com os outros estados. Então, aqui no terminal, eu vou ter um passo a passo que vai declarar totalmente o que está acontecendo no meu código a partir daquele dado momento. Então, eu vou criar uma tabela que muito se assemelha a essa, inicializada com -1, e com o tempo, com a execução das linhas de código, eu vou ter alterações nessa minha tabela. E essas alterações na minha tabela, elas são feitas a partir dessa parte do código aqui, ó. E essas mudanças que ocorrem na minha tabela são feitas através desses trechos de código que estão descritos aqui. Então, eu vou fazendo um passo a passo, mostrando como que estão as alterações na minha tabela e verifico os seguintes pelo método de MyHoneyRoad. Se um desses estados do meu par de estado pertencer ao conjunto de estados finais e o outro não, eu vou marcar 1 na tabela. Ou seja, eu vou marcar a tabela transformando aquilo que estava em -1 em 1. Do contrário, eu vou marcar com 0. Então, isso aqui vai ser útil pela aplicação do algoritmo para a próxima fase que eu tenho de sua aplicação. Então, aqui, que são os casos de exceção, vão ser quando eu tenho um par de estados onde os dois estados eles não pertencem ao conjunto de estados finais, ou os dois estados eles pertencem ao conjunto de estados finais. O único caso que eu vou passar aqui é se o primeiro pertencer ao conjunto de estados finais e o segundo não, ou vice-versa. Se o primeiro não pertencer ao conjunto de estados finais, mas o segundo sim. Bem, eu vou passar a fala para Antônio para dar continuidade à explicação aqui do código. Bom, como o Breno disse, né?
A gente começa lendo o AFD de acordo com as especificações do projeto, a gente exibe esse AFD em um PDF separado para ele, e aí nós chamamos a função MyHuniRoad, que é a função que ele tem todo o passo a passo do algoritmo. Se a gente pesquisar aqui, ele está na linha 478, na verdade ele está na linha 415, e a gente pode ver aqui toda a implementação do algoritmo, né? Se o algoritmo, se o AFD for validado, ele faz tudo isso que Breno já nos disse, né? E aí ele chama exatamente a função deriva estados matriz na linha 446. Vamos lá. Essa função ela se encontra na linha 254 do nosso código. E o que é que essa função faz? Ela vai analisar cada par de estados não marcados na matriz e ver para onde cada estado individualmente desse par de estados vai com um determinado símbolo do alfabeto. Então, nós temos um for exterior, que ele vai iterar sobre os estados do AFD, que com a variável i, e um for interior com a variável j, que faz a mesma coisa. Eu inicializo uma variável passo com 0 e incremento ela logo no primeiro passo com mais igual a 1. E aí eu faço apenas um print para formatar bonito no terminal, e se o estado se eles forem iguais, ou seja, eu não vou verificar os estados iguais como o Breno, ele mesmo já falou na sua parte da apresentação. Agora, se o estado for marcado como 1, eu também vou ignorar se o par de estados for marcado com 1. E se ele for marcado com 0, eu vou ter que analisar o que vai ser feito de acordo com a derivação dele. Bom, para cada símbolo, né, nós temos um novo for e iteramos para cada símbolo do alfabeto, ou seja, esse par, vou ter que analisar ele para cada símbolo do alfabeto, para onde ele vai. E ele irá receber exatamente o estado para o qual o i, quando eu recebo o símbolo do alfabeto que está nesse for aqui, o estado de destino do nosso estado i. E Q2 vai receber o mesmo, só que para o estado j. Ou seja, né, o i lendo o nosso símbolo do alfabeto vai para Q1 e o j lendo o nosso símbolo do alfabeto vai para Q2. E aí nós vamos analisar, né? Q1, Q2, ou seja, o estado para o qual o meu par de estados atual derivou for marcado, então eu vou marcar na matriz também o meu estado IJ com 1. Ou seja, né, o símbolo foi Q1 e Q2, que está marcado na matriz, então o par I e J será marcado. Ao contrário do que vai acontecer se ele for diferente de 1. Se ele for diferente de 1, nós vamos apenas ignorar como está aqui o nosso continue. E aí nós adicionamos mais dois if e else, que serão apenas para o caso de, por exemplo, se o Q1 ele for um A e o Q2 ele for um C, nós não vamos ter na matriz a nossa célula, né, AC, mas nós vamos ter a célula CA. Por isso que nós vamos inverter aqui, o Q2 ele vai ser o C e o Q1 vai ser o A. Se ele for marcado, nós fazemos a mesma verificação, né, que é aqui na parte de cima, e aí ele também vai ser marcado, né, a posição IJ com 1. Se ele não for, a mesma coisa acontece, né, nós apenas ignoramos. Bom, e agora a palavra fica com o Lucas para explicar o resto do algoritmo. Ainda na função MyHuniRoad, após todas as partes que foram até agora explicadas, nós vamos de fato estruturar o nosso AFD minimizado, usando para isso duas funções, a condensa estados e a preenche transições. Condensa estados retornará os estados do AFD minimizado, seu estado inicial e seus estados finais, enquanto a preenche transições retornará todas as transições do AFD minimizado. Vindo para o terminal para a melhor visualização do que está acontecendo, nós estamos na terceira etapa do algoritmo de MyHuniRoad, onde nós iremos condensar os estados do AFD em apenas um. Para isso, nós olharemos para todos os pares de estados que não estão marcados na matriz, ou seja, nesse caso, BA, DC, EC e ED. Aqueles pares de estados compostos que têm alguma interseção, por exemplo, nesse caso, DC e EC, serão mesclados em apenas um. Por exemplo, nesse caso ainda, esses dois estados seriam mesclados em apenas um, que seria o DEC. Fazemos isso na função condensa estados, que vai tratar com duas estruturas, os estados do FD minimizado e os estados utilizados, que ainda terão uma utilidade mais para frente. Todos os pares de estados não marcados na matriz serão adicionados, por enquanto, aos estados do AFD minimizado e aos estados utilizados. A partir desses dois loops while, nós faremos a mesclagem, a mescla dos pares de estados que possuem alguma interseção. Nesse caso, se houver uma interseção, o que é analisado nesse if, nós iremos fazer uma união com esses dois estados compostos, colocar no primeiro estado e dar um pop no segundo. Ou seja,
O estado mesclado ficará no primeiro e o segundo será apenas eliminado. A variável estados utilizados terá uma serventia aqui, pois ela será utilizada para dar para nós a informação dos estados isolados, que serão aqueles onde não foram utilizados em estados compostos e ainda continuam isolados no AFD minimizado. Com isso, nós adicionamos à lista de estados do AFD minimizado esses estados isolados. Nessa parte do código, nós apenas tratamos de dois casos. Qual estado composto será o estado inicial, que é aquele estado composto que tem o estado inicial do AFD inicial, e os estados finais do AFD minimizado, que serão aqueles estados compostos que contêm um ou mais estados finais do AFD inicial. Nessa parte, nós apenas fazemos um tratamento de strings. O que antes era um array de arrays de estados compostos se tornará agora em arrays de strings, onde cada uma dessas strings representará um estado composto do AFD minimizado, tanto para todos os estados do AFD minimizado, quanto para o seu estado inicial, quanto para os seus estados finais. Com isso, os estados do AFD minimizado, seu estado inicial e seus estados finais são retornados. Com isso, o nosso AFD minimizado está quase totalmente estruturado, faltando apenas as suas transições. Para isso, nós analisaremos cada um dos estados compostos para cada um dos símbolos do alfabeto. Nesse caso, o estado composto AB irá para o estado composto AB também com o símbolo 0. Isso ocorre porque o estado composto AB contém o estado A do AFD original, e o estado A do AFD original com o símbolo 0 vai para o estado B, que se encontra no estado composto AB. Por isso, esse estado fica nele mesmo com o símbolo 0. Nós fazemos isso nessa função preenche transições, onde para cada estado composto do AFD minimizado e para cada símbolo do alfabeto, ele analisará para onde cada estado iria no AFD original e coloca o estado equivalente no AFD minimizado. Com isso, as transições são retornadas para a função myHunyRoad. Com isso, todo o nosso AFD minimizado está estruturado e ele é retornado para a main. Por fim, nós podemos ver o resultado. Do lado esquerdo, nós temos o AFD original, com os seus 6 estados, porém muitos deles redundantes. E do lado direito, nós temos o AFD minimizado, equivalente ao AFD original, porém com metade dos estados. E aqui temos mais um exemplo de um AFD que foi fruto de uma conversão direta de um AFN utilizando o algoritmo de conversão estado de sala de aula que gera um autômato com estados redundantes que pode ser minimizado utilizando o método de myHunyRoad. O AFD apresentado está representado aqui no arquivo de entrada.txt. Agora, os estados não estão mais nomeados apenas com letras, mas com nomes compostos, como o que é mais usual, Q0, Q1 até Q5, e o nosso código consegue trabalhar com essa nomenclatura. Dessa forma, nós iremos minimizar esse AFD, que possui vários estados redundantes. Essa é a imagem gerada pelo GraphViz, que é o mesmo autômato, mas apenas gerado pela biblioteca que estamos utilizando. Após passar por todo o algoritmo, o nosso AFD final acaba sendo um bem menor com apenas 3 estados, tirando totalmente todas as redundâncias do AFD original. Bom, e apenas para mostrar que a nossa validação ela está ocorrendo da maneira correta, então nós vamos tentar fazer algumas alterações para deixar esse AFD errado, ou seja, vamos, por exemplo, pegar essa transição, duplicar ela, colocar Q0 indo para Q2 com símbolo 1. Isso tornaria o nosso AFD um FN. Vamos ver se isso funciona. Então, vocês podem ver, deu um erro, né? Então, vamos apagar essa linha. Nós podemos fazer outra verificação, por exemplo, um estado Q6, ele não existe no nosso autômato, indo para Q3 com um símbolo 1. Vamos testar para ver se funciona. Também não funciona. E, por fim, vamos fazer mais uma alteração, que é tentar excluir uma dessas transições que são obrigatórias em um FD. Como vocês podem ver, todas as validações elas são feitas da maneira correta. Então este foi o desenvolvimento do nosso projeto seguindo a temática 2 na disciplina de linguagens formais. Muito obrigado pela atenção, espero que todos os pontos tenham ficado muito bem esclarecidos. O trabalho foi muito enriquecedor e didático, espero que tenha contribuído para o conhecimento de todos. Obrigado e até a próxima.